Com certeza absoluta, você já ouviu alguém usando os termos linhagem, mutação, variante, cepa, estirpe. E é muito importante que você compreenda o que é isso para entender o novo coronavírus e como é que essa doença pode desenrolar ainda mais no nosso país e no mundo. Me acompanhe que você vai aprender tudo agora. Vamos lá! Imaginem que eu tenho um vírus original, tá? Os vírus normalmente eles são muito simples. Eles apresentam um material genético que pode ser DNA ou RNA, tá? Se você pensar, por exemplo, esse vírus, o SARS-CoV-2, que tem causado a COVID-19, ele é um vírus que apresenta RNA com material genético, tá? E geralmente esse vírus é envolvido por uma caixinha proteica chamada capsídeo, tá? E esse capsídeo pode também estar envolvido por um envelope, tá bem? Se você tem dúvida, inclusive, sobre vírus, morfologia, assiste essa minha aula aqui sobre vírus aqui no canal, que é bem legal. Depois você volta para cá, que aí tudo faz mais sentido, tá bom? Mas vamos lá que dá pra gente continuar. Observa lá. Esse é um vírus original, certo? Beleza. Só que o vírus, filho, lembra que ele é um parasita intracelular obrigatório. Ou seja, o vírus só se replica quando ele entra numa célula hospedeira. Então, toda vez que o vírus entrar numa célula, ele se replica e forma centenas de novos vírus. Você entendeu? Então, por exemplo, o vírus entrou em mim. Ele vai se replicar na minha célula e gerar centenas de novos vírus, tá? Muito bem. Quando o vírus entra na célula e se replica, pode ser que ele forme outros vírusinhos iguais a ele, ou pode ser que esses novos vírusinhos, esses filhos, tenham alguma alteração no material genético. Se acontecerem alterações no material genético, eles vão ser mutantes ou variantes. Então, a nossa regrinha é assim: quanto mais vezes o vírus se replicar, mais provavelmente eu vou formar mutações. Quanto mais replicação viral, mais mutações vão surgir. É por isso que a gente fica preocupado do vírus contaminar muitas pessoas. Porque pensa, filho, enquanto mais pessoas esse vírus atingir, maior vai ser a replicação dele. E aí, maior vai ser a quantidade de mutações ou variantes. Então, bora aqui no esqueminha, vamos lá. Vamos imaginar que esse vírus aqui se replicou e nessa replicação ele formou variantes. Eu vou representar 3 aqui. Então, imagina que esses 3 aqui, ó, eles são variantes ou mutantes, tá? E por quê? Porque eles sofreram algum tipo de alteração no material genético, que no caso aqui é o RNA. Então, você perguntar, professor, eu posso dizer que esses 3 aqui no teu exemplo têm RNA diferente? Tem, eles têm RNA levemente diferente, né? Teve alguma alteração. Agora, gente, vamos lembrar de darwinismo. Vamos lá. O que Charles Darwin ensinou pra gente? É que esse surgimento de variabilidade, ele é normal e esperado. Mas atenção, nem todos os mutantes têm vantagem. Para quem não lembrava, filho, as mutações, elas podem trazer características vantajosas para o vírus, no caso aqui, ó, ou características desvantajosas, que atrapalhem o vírus, ou características que são neutras, que são indiferentes, que não são nem boas e nem más. Então, o que é de esperado, filho? É que entre esses vários mutantes, nem todos vão sobreviver. Bora imaginar que esse mutante aqui, ó, tem uma característica vantajosa, aí ele sobreviveu. Mas esse aqui tem um caráter desvantajoso, aí ele pode ser eliminado. Imagina que esse aqui tem um caráter neutro, né, que não atrapalha e nem ajuda em nada. Então sobreviveu aqui também. Fechado? Então, olha que legal. Os mutantes, eles têm variação genética. Só que essa variação, não esqueça, ela pode ser boa, má ou neutra. Então, uma variante pode sobreviver porque tem um caráter vantajoso ou porque tem um caráter neutro, né? E aqueles que têm o caráter desvantajoso para o vírus acabam levando ele a desaparecer. E, gente, a maioria das mutações que acontecem nos vírus ou qualquer ser vivo são ruins. Acabam trazendo desvantagem para ele. E uma grande parte das mutações são neutras. Uma grande parte das mutações não traz nem vantagem nem desvantagem, são neutras. Tá bem?
E uma pequena parcela acaba sendo vantajosa para esse vírus. Tá? Então, e quando uma mutação é vantajosa para esse vírus, ela pode ajudar, tipo assim, ela pode ajudar o vírus a se reproduzir mais rapidamente. Ou pode ajudar o vírus a entrar na célula hospedeira com maior facilidade. Ou pode ajudar o vírus a se esconder das células do sistema imunológico, a se esconder das células de defesa do meu organismo, por exemplo. Você entendeu, filho? Essas são as variantes. Então, uma coisinha eu queria repetir com vocês. Quanto mais pessoas forem contaminadas por um vírus, mais variantes nós vamos ter. Porque quanto mais células o vírus entra, mais replicações vão acontecer, maior a probabilidade dessas mutações. Muito bem, o que vai acontecer agora? Vamos lá. Essas mutações, aqui no meu exemplo, né, que foram vantajosas ou que foram neutras, elas vão ser transmitidas aos descendentes. Então, bora imaginar isso aqui, ó. Vou imaginar que essa mutação foi transmitida aos descendentes desses vírus aqui, ó. Então, eu vou ter aqui vírusinhos, ó, que eles têm aquela mutação, né, que aconteceu. E uma coisa interessante, filho. Esses novos vírusinhos aqui, ó, eles são filhos, né, são descendentes desse ancestralzinho aqui, tá? Eles carregam a mutação desse ancestralzinho aqui, mas eles não precisam ser idênticos entre si. Por quê, filho? Porque na hora de replicar e formar esses novos vírus, também teve variabilidade. Então aqui também aconteceram pequenas mutações. Então esses vírus aqui, ó, que descendem de um ancestral comum, que carregam uma mutação, ó, do ancestral, mas que não precisam ser idênticos entre si, ó, podem ser diferentes entre si. Eles formam uma linhagem. Então aqui eu tenho uma linhagem, para cá eu vou ter outra. Ó. Esse vírus também vai deixar os seus descendentes. Ó, aqueles que vieram de um ancestral comum. Ó, eles têm aquela mutação desse indivíduo, desse ancestral. E além disso, lembra, eles não precisam ser idênticos. Eles também têm pequenas mutações que diferenciam eles. Então, este aqui, ó, este grupo de vírus que veio do ancestral comum é uma linhagem. Este grupo de vírus aqui é uma outra linhagem, que tem ancestrais diferentes, ó. Fechou? Agora, olha que interessante, filho, atenção. Quando você pega esta linhagem aqui, ó, e esta linhagem aqui, uma coisa interessante é assim, é que eles carregam mutações, né? Eles são diferentes entre si, mas isso não quer dizer, atenção agora, não quer dizer que eles são diferentes fenotipicamente do original. Por quê, filho? Para eles serem diferentes fenotipicamente do original, é só se eles tivessem alguma característica que melhore, por exemplo, que facilite a replicação deles. Só se eles tiverem alguma característica que faça o vírus ser mais transmissível. Ou alguma característica que faça o vírus causar uma doença mais grave. Então, é possível que essas linhagens aqui tenham transmissão ainda igual do original, tenham a replicação semelhante do original, que causem sintomas semelhantes do original. Ou pode acontecer o seguinte, observa lá. Dentro dessa linhagem, pode aparecer algum vírus que tenha um fenótipo diferente do original. Que ele seja, por exemplo, mais letal, que ele seja mais transmissível. E aí esse grupo, tá, que tem um fenótipo diferente do original, a gente chama de cepa ou estirpe. Bora imaginar então que no meu exemplo, né, este grupinho bem aqui, ó, virou uma nova cepa ou estirpe. Eu percebi que estes indivíduos, né, estes organismos, eles têm diferença fenotípica quanto ao original. São mais letais, são mais transmissíveis. Então, eles compõem uma nova cepa. Então, para eu usar o termo cepa ou usar o termo estirpe, eu preciso ter variantes, ó, eu preciso ter indivíduos, tá, que tenham diferença fenotípica com o ancestral. Então vamos lá, gente? Agora chegou a hora de fazer o conceito. Fica assim então, ó. As variantes ou mutantes são aqueles indivíduos que têm alguma diferença genética em relação ao vírus original. Fechou? Linhagens é quando você vai ter
indivíduos que vêm de um mesmo ancestral, tá? Que herdaram, né, mutações em comum e que podem ter ainda algumas diferenças genéticas entre si. E uma coisa legal, dentro das linhagens, tá? Linhagem, você tem organismos que não têm obrigatoriamente um diferente fenótipo do original. Então eles podem ter transmissão igual do original, podem ter a letalidade igual do original. Tá? Se acontecer uma mudança fenotípica, se eu tiver um grupo de indivíduos que tem transmissão diferente, que tem letalidade diferente, alguma mudança no fenótipo, aí você vai ter uma nova cepa ou estirpe. Bom, entre as cepas mais comentadas hoje do SARS-CoV-2, né, desse novo coronavírus, nós temos a do Reino Unido, que é a B117, do Brasil, que é a P1, e a indiana, que é essa nova cepa agora, que já foi encontrado casos aqui no Brasil, que é a B1617. Fechado? Ok? Então é muito importante que a gente entenda, separe, né, quando a gente fala o que são cepas. A preocupação é, toda vez que surgem novas cepas, você tem organismos que são diferentes do original e que podem ser mais letais ou não, eles são diferentes do original. Isso tem que ser checado, tem que ser estudado, né? Tem que ter um acompanhamento genômico para saber se essa cepa é mais perigosa ou não. Ok? E aí, galera, todo mundo entendeu direitinho? Espero que vocês tenham gostado, curtido a aula, tá? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar o like e compartilhar isso para todo mundo que você gosta e acha que tem que saber dessa informação. Fechado? Me segue também no Instagram, que tem muita dica legal para quem vai fazer vestibular. Fechou? Beijo!